E aí, pessoal, tudo bem? Alessandro aqui. Resolvi gravar mais um vídeo, pessoal, para compartilhar com vocês um pouco mais de conhecimento. Hoje eu queria gravar um vídeo para falar sobre Node, sobre um projeto Node. O que seria um projeto Node, né? Para aqueles que estão começando, pode ser que isso ainda não tenha ficado tão claro. Hoje é muito comum a gente ouvir falar de React, JS, Vue, Next, Nuxt, Nest, várias tecnologias que rodam em cima dessa plataforma. E às vezes são tantas camadas que as pessoas que estão começando podem achar que já estão entendendo bem o que está acontecendo ali, mas às vezes não entenderam o básico, que é o que está por baixo, qual é a primeira camada, o que é essa plataforma, onde a gente consegue desenvolver aplicações com JavaScript sem necessariamente estar rodando ela a partir de um navegador. E é sobre isso, né, esse nosso vídeo. Então, para começar, para que você trabalhe com o Node, você precisa, né, claro, ter o Node instalado na sua máquina. Para você instalar o Node, a princípio, você teria que, para quem trabalha com Windows, né, você poderia digitar aqui Node e instalar essa versão LTS, que você facilmente vai encontrar no Google, o endereço do node.js.org. E a princípio, vou explicar para vocês a diferença entre a versão LTS e as versões, vamos dizer, mais recentes, né? A versão LTS é uma versão que ela vai ter um suporte por mais tempo, né? Já essa versão mais recente, muitas vezes é uma versão que vai ter funcionalidades algumas vezes mais novas, atualizações da tecnologia, que pode até eventualmente quebrar algo da versão, né, anterior, né, que de repente você possa já ter trabalhado em outros projetos. Então a primeira sugestão que eu dou é sobre qual dessas duas opções você baixar. De preferência, dê prioridade à versão LTS. Basicamente você baixa aquela, principalmente para quem trabalha com Windows, você vai só seguir aquele processo básico de instalação, né? Abrir o executável, aí vai Next, Next, Next. Normalmente ele vai ter ali o padrão de instalação e é bem simples. Ele estando instalado na sua máquina, você pode fazer um teste digitando o comando node version. Você vai ver a versão atual que vai estar instalado na sua máquina, tá bom? Então esse é o pré-requisito, né, para a gente começar um projeto Node, beleza? E aí eu vou dar algumas explicações. O Node em si é a plataforma onde a gente vai estar desenvolvendo o nosso código, executando o nosso JavaScript, beleza? Se eu executar simplesmente aqui o comando node, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui num console interativo, onde você pode aqui executar diretamente alguns comandos, arquivos JavaScript. Isso é bem interessante para você fazer pequenos testes. Então, por exemplo, eu vou testar aqui a criação de uma variável const, criar uma variável chamada name, vou colocar aqui Alessandro. Então, se eu digitar aqui, ó, name, então a minha variável está declarada. Posso dar um console, por exemplo, fazendo uma interpolação aqui de strings. Então, meu nome é name. Então, olha só, você consegue fazer testes, né? É bem interessante esse conceito de console interativo, porque você não precisaria criar um arquivo para você conseguir executá-lo. Você consegue fazer testes aqui e isso no dia a dia, no desenvolvimento. Às vezes você quer validar uma regra, validar uma função, e você pode ali rapidamente entrar no console interativo e começar a fazer seus testes, beleza?
Além do Node, desse executável Node, você tem um outro programinha chamado NPM, que é o Node Package Manager. Esse programinha ele vai servir para você lidar com o seu projeto Node. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para trabalhar com o projeto Node é inicializá-lo, tá? Então, eu vou chegar aqui no meu NPM. Se você quiser conhecer os comandos que ele oferece, todo CLI normalmente ele vai ter uma opção chamada Help. E aí você consegue ver aqui algumas opções, algumas informações, né? O que esses comandos fazem. Então vai estar disponível aqui para você fazer uma consulta. A princípio, a opção que a gente vai usar do NPM é o npm init. Esse comando vai permitir a gente inicializar o nosso projeto 1. Então, vou até excluir esse arquivo index.js. Então, excluir, ó. Então, imagina que nós estamos querendo criar um projeto Node, entender como funciona esse tipo de projeto. Então, quando eu dou aqui o npm init, ele começa um processo de criação do meu novo projeto. Então, ele vai me fazer uma série de perguntas para me ajudar nessa configuração. E para algumas opções dessas, ele já vai dar algumas sugestões. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com o Node, existe o conceito de pacote, né? Então, ele já me dá uma sugestão para o nome do meu pacote. Ele está dizendo projeto 1, ele pegou com base o nome da pasta e nesse primeiro momento eu vou apenas apertar o Enter. Ele vai perguntar qual é a versão do meu projeto. Vou manter a versão 1.0.0. Descrição. Vou colocar aqui um texto qualquer. Esse é um projeto para entender melhor como funciona um projeto Node. Então, você bota a sua descrição. O entry point seria o arquivo de entrada, né, que é o arquivo que, por exemplo, vamos supor que ele vai ter um comando, né? Depois a gente vai conhecer que tem um comando npm start, onde ele vê qual é o arquivo inicial, né, da sua aplicação. Nesse caso, ele já presume que seja um index.js, que é um padrão. Comando de teste, aqui eu não vou incluir nada a princípio, não vou entrar nesse ponto agora. Repositório Git, a princípio também não vou colocar. Palavras-chave, né? Às vezes vão ter algumas palavras que se referem ali ao seu projeto, também não vou colocar. Autor, nesse caso eu vou botar Alessandro Sales. E aí eu vou botar aqui o meu e-mail, contato@alessandrosales.br. Licença, não vou colocar. Perguntando se está tudo ok. E olha o que vai acontecer. Nesse momento, ele cria um arquivo chamado package.json. Esse arquivo é muito interessante e ele é o que define, né, que o nosso projeto. Ele é o que define, por exemplo, as bibliotecas que nós vamos usar. Nós podemos definir aqui alguns comandos. Então, esse é um arquivo de definição. Então, todo projeto Node começa a partir dessa definição, beleza? Vamos supor que eu queira instalar uma biblioteca. Quando a gente trabalha com projetos, quando a gente trabalha com qualquer tecnologia, a gente vai sempre estar trabalhando com bibliotecas, que são normalmente, vamos chamar de utilitários, que a gente pode facilitar a nossa vida com coisas que já foram criadas por outros desenvolvedores, empresas. Então vamos supor que você precisa trabalhar com formatação de moeda, né? Você tem um número e que você quer trabalhar com moedas, por exemplo, em dólar, você quer fazer uma conversão, você quer trabalhar com real, você consegue transformar um número para valor monetário. Então já vai ter uma biblioteca disponível, inclusive
você pode encontrar para o Node um site chamado npm.js. Então aqui você vai ter a opção de encontrar uma série de bibliotecas disponíveis para Node. Então, por exemplo, se eu digitar aqui chat GPT, né? GPT, que é um assunto bem em voga nesse momento. Então você já vai ver alguma coisa relacionada ao chat GPT, tá vendo? Então aqui, vamos supor, se eu precisar trabalhar com arquivos do Excel, eu vou digitar aqui Excel e provavelmente vai ter alguma coisa para trabalhar com planilhas, arquivos do Excel. Então esse é o site principal onde você vai poder encontrar pacotes para Node, bibliotecas. Então, partindo dessa ideia, pode ser que no decorrer do meu desenvolvimento eu vá trabalhar com alguns pacotes. Então, como é que você faz para instalar um pacote? Você vai usar o nosso Node Package Manager, install, e eu vou digitar aqui, por exemplo, Lodash, que é uma biblioteca muito interessante para você lidar com strings, arrays, objetos. Então ela vai te dar uma série de funções que você pode fazer algumas lógicas, trabalhar alguns dados dentro da sua aplicação. Mas observa que algumas coisas diferentes aconteceram aqui, ó. Quando eu digitei npm install Lodash, ele adicionou aqui no nosso package JSON, que é o arquivo de definição do nosso projeto Node, uma dependência. Essa dependência, se em algum momento alguém pegar esse meu projeto, ele vai saber que esse pacote, que essa biblioteca faz parte do projeto e é necessário. Então isso é interessante porque já facilita, né, a continuidade do meu projeto. E outra coisa interessante é que quando eu instalei, ele criou esse package lock. Esse package lock ele vai fazer o acompanhamento das nossas bibliotecas e vai manter ali, por exemplo, a versão atual das bibliotecas que a gente estiver utilizando. E ele vai fazer esse registro para a gente depois que a gente fez a instalação. Outra coisa interessante é essa pasta Node Modules. Ele é uma pasta onde todas as bibliotecas que a gente for instalando na nossa aplicação, ele vai baixando e vai mantendo aqui para que a gente possa utilizar dentro da nossa aplicação. Então, assim, em linhas gerais, o que a gente fez aqui é a tradução do que seria um projeto Node. Então ele tem essa definição para que a gente possa considerar isso um projeto Node. A partir do momento que o nosso projeto está preparado, eu posso começar a codificar e fazer uso dessas bibliotecas. Então eu posso agora criar o meu index.js, como eu já tinha mostrado no começo. Vou criar aqui uma função chamada hello. E nessa função eu vou apenas dar um console. E aqui embaixo eu vou chamá-la. Então olha só. Vou executar. Então, como é que você executa, né, utilizando o Node, apenas um script? Você digita Node, index, e olha só, a gente fez o nosso primeiro Hello World com Node. Lembra que eu instalei uma biblioteca chamada Lodash? Então, como é que eu faço uso dessa biblioteca agora dentro do meu projeto Node? Eu vou dar É uma convenção que você utiliza esse underline aqui para instância do Lodash. Então eu vou dar aqui um require Lodash. Observa que ele automaticamente já vai reconhecer as bibliotecas instaladas no nosso projeto. Beleza? E a partir da instância do Lodash, eu consigo acessar algumas funções.
Então vou criar aqui uma variável chamada str de string. Vou fazer acesso ao Lodash ponto. Então ele vai me dar, olha só, várias funções onde eu posso, né, utilizar para alguma finalidade, formatação, lidar com dados e tal. Então eu vou tentar aqui passar todas essas, vou pegar essa mesma string que eu tinha utilizado aqui e vou dar um uppercase. Bora procurar aqui, ó, uppercase. O que que o uppercase faz? Ele vai pegar todas essas letrinhas e vai deixar tudo caixa alta. Eu vou passar aqui agora a minha variável para o console. A gente vai executar novamente. E observa que a gente já teve um resultado diferente. Vou aproveitar também esse momento aqui para mostrar para vocês uma coisa interessante. Eu não sei você que de repente está começando, ou então que você trabalha já com Node e ainda não utiliza no VS Code o modo debug. É bem simples você utilizar e ajuda muito no seu processo de desenvolvimento, tá bom? Então basta você chegar aqui no seu VS Code, nessa setinha, e ele vai te dar algumas opções que você pode aqui executar para abrir um novo terminal. Eu vou utilizar aqui o JavaScript Debug Terminal. E a partir desse momento, quando eu executar aqui o meu código, ele não vai mais apenas executar, como a gente fez o teste inicialmente. Nesse momento, ele vai ativar o modo debug. Olha só, Node Index. Olha só, observa que ele rapidamente até fez uma cor diferente aqui, né, na barra inferior. Ele mostrou que ele habilitou o modo debug e ele executou normalmente. A partir desse momento, a partir dessa forma diferente da gente executar o nosso código, eu tenho um poder especial aqui, que é utilizar o quê? Os breakpoints. E com isso você consegue analisar como é que está o estado do seu código naquele ponto específico de execução. Então eu vou executar novamente. Observa que eu botei um breakpoint aqui, ó, apenas clicando aqui na linha. Executei. E agora o meu código, ao ele chamar a função Hello World, ele vai parar especificamente naquele ponto e vai me dar as informações que vão estar disponíveis ali no momento. Então olha que interessante. Nesse momento eu tenho uma variável chamada str que tem o valor Hello World. E ele parou aqui. Então a gente consegue fazer algumas análises, a gente consegue identificar problemas, perceber se alguma coisa não funcionou no tempo certo e só aí eu posso liberar a minha execução. Então isso é muito útil no processo de desenvolvimento. Pode parecer simples, mas algumas pessoas às vezes não utilizam esse recurso. E é isso, né? Vamos ficar por aqui. Essa foi apenas uma aula rápida mostrando o que é um projeto Node de fato, o que define que isso é um projeto Node, o que seria o package.json, que é um arquivo de configuração e definição do nosso projeto. E se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, deixa um like, faz um comentário, joga aí alguma dúvida nos comentários e pode sugerir também coisas que você gostaria de entender melhor e de repente até hoje você não teve a oportunidade. E além disso, eu te chamo para participar do nosso grupo de mentoria. Os links vão estar na descrição. E é isso. Valeu!